Gente, eu sou meio que das antigas, convertido já há algum tempo, desde 1991, aleluia. Então eu sou daquela época que me converti e ainda a gente, além da Bíblia, trazia para a igreja o cantor cristão, irmão. A gente vinha com 2 livrinhos debaixo do braço. Quem é dessa época viveu isso aí? Lembra? Se o irmão veio da Assembleia, era a harpa. Como a gente nasceu batista, então a gente usava, além da Bíblia, o cantor cristão, pastora Giza. Mas assim, é uma alegria estar aqui outra vez. Eu me sinto muito à vontade entre os irmãos. Vocês são um povo lindo de Jesus, um povo cheio de Deus, um povo cheio de graça, de vida. E às vezes eu fico escutando esse louvor que os irmãos aqui fazem para Deus. E eu vou te falar, dá vontade de se esconder e falar, continue até o final desse jeito, irmão. Precisa parar, né? Só de adorar a Deus da maneira como vocês fazem, eu vou te falar, já ganhamos a semana. Já somos cheios de Deus, já dá para passar a semana avivados, renovados, cheios do Espírito Santo de Deus. Mas obviamente que Deus, Ele prepara ao nosso coração para falar uma palavra também a nós. E eu queria que você se preparasse para ouvir a voz do Senhor aí agora, amém, irmãos? Fecha os teus olhos um minutinho. Eu vou permitir você falar com Deus. E nesse minuto que eu te der, por favor, abra seus lábios e diga ao Senhor: Espírito Santo, fala comigo. Ministra ao meu coração, Senhor. Ministra a minha vida. Fala comigo, Jesus. Revela-me a tua vontade. Ou eu abro o meu entendimento. Nada me roube a tua mensagem, a tua palavra, Senhor. Que a tua mensagem adentre o meu espírito e faça mudança, diferença. Que a glória do Senhor se revele aqui em nome de Jesus, meu Pai. Faça algo sobrenatural no nosso meio, eu te peço. Eis-me aqui, Espírito Santo. Toca-nos, revela-nos a tua verdade, a tua vontade. Quebranta-nos, dê-nos um coração ainda mais faminto, mais sedento, mais convertido, mais submisso, mais desejoso de te obedecer, Senhor. É a nossa oração neste lugar. Põe anjos do Senhor dentro deste templo, ao redor deste templo, e envolva-nos com teu manto, com a tua glória e graça, Senhor. Nós queremos permitir que o teu Espírito Santo venha e nos inunde o coração com a tua mensagem, com a tua verdade, com a tua plenitude, Senhor. Aviva o nosso espírito. Não nos deixa, Senhor, fracos, caídos, doentes, feridos. Toca-nos em cada um aqui, Senhor, e sara, salva, liberta. Produz em nós um novo nascimento. Tudo o que queremos é mais do Senhor e menos de nós mesmos, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o ombro de quem está do teu lado, ou pegue na mão dele. E mais um minuto eu te dou agora para você orar por ele. Abençoe a vida dele e dela. E agora eu quero ouvir você orando. Levante sua voz. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Este lugar está cheio da tua presença, cheio da tua glória. Managa solte coubianaraba calamanaga chute calabahas. Shuriande coubianarabia sete calabahas. Egamais tuide calamasudbi kelebahas seterebe calabahas. Fique à vontade entre nós. Olimene coubiane calamanaga site calabahas. Pre coubianaga sturibi cante calabahas. Que a oração deste homem seja ouvida, a oração dessa mulher seja atendida, e esse meu amado irmão que está ao seu lado aí, seja também avivado, tocado, como aquela mulher que foi tocada, Senhor, pela virtude de Cristo. Que essa mesma virtude toque esse homem, essa mulher, esse casal, e saiamos daqui hoje ministrados, mais um pouco, e possamos receber mais uma porção do alimento espiritual, vivificados pelo teu poder, em nome de Jesus. Que o inimigo seja envergonhado, e se ele esteja tentando aqui atrapalhar o culto desse irmão, trazendo bloqueio na sua mente, na sua alma, no seu coração, preocupação, ansiedade, inquietação, amarramos, repreendemos agora e ordenamos fora, em nome de Jesus.
Que esse coração seja repleto de fé e receba mais graça da parte do Senhor, em nome de Jesus. Só quem crê, diga aleluia. Dá um aplauso bem forte a Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Já tive com vocês em todos os templos, irmãos. Desde a garagem ainda na casa da pastora Ernestina, quando tudo se iniciou em 2006. E eu percebo que o favor de Deus está com vocês. E esse é o lugar mais nobre que eu vi dentre a história da Igreja Aliança em Tamandaré, viu, pastor? Eu vou lhe dizer, Deus foi com a sua cara, pastor Marcelo, e tem te abençoado, você, a esposa, essa igreja bonita que vocês são. Parabéns, irmãos. Esse lugar é um lugar especial e vai faltar cadeira e espaço para vocês, não demora muito. Amém. Vocês são a expressão, a cara da aliança. Glória a Deus. Vocês estão no centro da cidade, né, irmãos? Eu percebi porque eu entrava lá na rodovia, já virava e já chegava. Agora rodei mais quilômetros e parecia que não chegava. Mas enfim, como é que diz? Chegou, né? Para esta hora, eu nasci, cheguei também aqui, irmãos. Estou aqui com a minha esposa, está ali, ó. Essa mulher que, graças a Deus, tem me abençoado, gerando o terceiro filho já, irmão. Eu disse para ela, eu prometi para ela, nenhum mais. 3 está bom, em nome de Jesus. O terceiro foi insistência dela, viu, irmãos? Mas glória a Deus, porque junto conosco está aqui Heloísa, já está na sala lá, que nobreza, né? Vocês estão de parabéns. Está o Samuel, meu bebê, que está ali no Baby Love. E dentro aqui está a Rebequinha, irmãos. Nasce daqui 20 ou 30 dias. Então foi de Deus me convidar agora, porque acho que mês que vem eu estou de quarentena junto com a minha esposa. Mas glória a Deus. Aos irmãos que estão aqui primeira vez, olha para mim. Vocês estão numa igreja abençoada, numa família especial, onde o Evangelho de Cristo é pregado e aonde tem gente aqui apaixonado por Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos ao que interessa. Evangelho de João, capítulo 1, abra por favor. Não sei até que tempo eu tenho, mas eu sei que você não vai ficar preso ao relógio. Você vai ficar desejando mais de Deus para a sua vida hoje. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1. Hoje o Espírito de Deus me moveu a trazer uma palavra sobre a graça de Deus sobre nós. Então o tema dessa mensagem é o poder da graça de Deus. Vou repetir, o poder da graça de Deus. Capítulo 1, a partir do 11. A Bíblia diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou o direito, de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o verbo, quem é o verbo, igreja? Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Diga comigo, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Adentramos o 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre, diga comigo, graça sobre graça. Outra vez, olha para o seu irmão e diga: Deus tem graça sobre graça para a sua vida. Quem crê, diga alguma coisa aí. E olha o 17, que é muito importante para nós hoje. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, porém,
vieram por meio de Jesus Cristo. Mantenha sua Bíblia aberta. Quando falamos da graça de Deus, nós não falamos de uma doutrina. Nós não estamos falando de uma filosofia. E nem quero eu aqui me resumir apenas a um discurso que você pode compreender intelectualmente, sair daqui sabendo o que é, entendendo o conceito. Mas quando falamos de graça, nós falamos da coisa mais preciosa do Novo Testamento e da Bíblia. Nós não falamos de coisa, nós falamos acerca de uma pessoa. Não estamos falando de um conceito, estamos falando acerca do próprio Jesus Cristo. Porque Deus, no seu relacionamento com o homem, Ele estabeleceu que tudo deve ser realizado mediante o amor, mediante a sua graça, mediante o seu favor. Talvez muitos de nós temos uma leve impressão, um leve entendimento acerca do que seja a graça de Deus. Se você perguntar para um crente antigo, ele vai dizer, é o favor imerecido de Deus. E é verdade. Diga comigo, graça é o favor imerecido de Deus. E quando falamos de uma coisa imerecida, meu irmão, nós não podemos limitar a graça de Deus. Porque é comum alguém pensar que a pessoa facilmente será salvo. E olhar para alguém que talvez está muito descambado, muito perdido, muito destruído e pensar, aquela pessoa teria dificuldade de se salvar. Mas eu quero que você entenda hoje uma verdade: nada é impossível para a graça de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus não receberam. E sabe quem eram os seus? A Bíblia se refere aos judeus que tinham a lei, os judeus que estudavam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses que tinham as escrituras, estudavam manhã, tarde e noite, aos pés dos escribas, dos fariseus, dos rabinos da época. Estes não reconheceram a Jesus. E o João descreve, Jesus veio, mas o seu próprio povo não o percebeu, não o reconheceu e o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, aqueles que talvez não tiveram a chance de entender a lei, nem entender a graça, mas na simplicidade do coração olhou para Jesus e percebeu, este pode ser, deve ser, só pode ser o Filho de Deus. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele perdoa, Ele sara, Ele salva, Ele não condena, Ele levanta, Ele edifica. Esse é o profeta, esse é o prometido, esse é o Messias. Então eles creram, e a Bíblia diz que aos que creram, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, alguém aqui creu? Tem alguém aqui que crê? Então diga, eu sou filho de Deus. Aleluia. Mas sabe, irmãos, falando de cristianismo, dentro das igrejas hoje, existem aqueles que ainda não entenderam a separação e a diferença entre uma coisa e outra. E eles, na dispensação que estamos vivendo hoje, que é a dispensação da graça, eles ainda querem viver o seu relacionamento com Deus baseado na antiga dispensação, na dispensação da lei. A lei tem o seu papel, a lei tem a sua importância, a lei teve o seu período, mas hoje Jesus veio inaugurar uma nova aliança. Se você lembra, Jesus nessa última semana agora, antes da Páscoa, ele ceia com os discípulos, e quando ele parte o pão, e ele parte dali agora o cálice, ele diz, este cálice é o cálice da nova, outra vez da nova. Por quê? Porque a antiga aliança, ela era baseada em muitos rituais, em sacrifícios, libações, oblações, muitas atividades dentro do tabernáculo e do templo, mas o autor de Hebreus diz que a lei nunca aperfeiçoou ninguém. Nunca nenhum homem foi capaz de cumprir integralmente, perfeitamente a lei do Senhor.
Paulo descreve a lei como algo bom. Ele diz em Romanos 7 que a lei é boa, é santa, ela é justa, ela é perfeita. Mas nós é que somos maus, entregues a uma natureza pecaminosa, terrena, desde o pecado original que aconteceu no Éden, por meio de Adão. E então não conseguimos praticar a lei, cumprir a lei. Mas um único homem na história se manifestou entre nós, e diz a Bíblia, cheio de graça e de verdade. Ele tabernaculou entre nós. Qual é o nome dele? Jesus. E ele obedientemente cumpriu todas as exigências da lei, satisfazendo a justiça de Deus, que estava nervosa, que precisava ser aplacada, apaziguada, porque o pecado entrou no mundo e a Bíblia havia dito: o salário do pecado é a morte. Então, a não ser que alguém morresse perfeitamente, tendo cumprido toda a lei, a ira de Deus continuaria sobre toda a humanidade. Mas graças a Deus por Jesus, amém, igreja de Jesus, que veio na cruz do Calvário, e tendo satisfeito essa justiça, cumpriu todas as exigências da lei, e ali aplacou a ira de Deus, e ele se acalmou para nos abençoar, e ser benevolente, bondoso, e nos trazer agora aquilo que é de mais gracioso na nossa vida: o perdão de Deus sobre nós. Tem algum pecador aqui? Levante a mão. Não é bom ser perdoado, irmãos? Quem aqui já pecou e quando ficou ali importunando-se, inquieto, passando 1, 2, 3 meses pensando: eu queria ser perdoado, como eu gostaria de receber o perdão dessa pessoa, e por medo você acaba atrasando o arrependimento, você demora para se apresentar a essa pessoa, você não procura, mas até que você chega e diz: me perdoe, e para sua surpresa, aquele medo vai embora, porque aquela pessoa, diferente do que você imaginava, ela te perdoou. Ela diz graciosamente: eu te perdoo. E você sai daí leve, alegre, se sentindo perdoado, porque você pensou: eu irei, ser punido, castigado, mas o que você recebeu foi um perdão, quando você sequer merecia, porque você afinal foi o ofensor, cometeu alguma coisa errada. E o salmista diz: bem-aventurado é o homem que foi perdoado dos seus pecados. Bem-aventurado, feliz é o homem cujo pecado foi coberto. Então, irmão, eu sei o que é ser perdoado por Deus, porque eu já pequei e pensei: será que Deus vai me perdoar? Eu me arrependi e percebi: Deus me perdoou dos meus pecados. E se você está aqui hoje, muitas vezes se relacionando com Deus até com receio, orando a Deus com dificuldade, se apresentando na casa, no culto, com um certo medo, porque na sua consciência você sabe: eu tenho pecado, eu estou em falta, eu tenho errado com meu Deus, errado com meu pai, errado com minha mãe, errado com meu marido, errado com minha esposa, eu estou cheio de brecha, eu estou cheio de pecado, e é por isso que você fica receoso, não toma ceia, fica envergonhado, não sequer olha nos olhos de quem fala com você, porque você sabe, está em dívida. Eu vou te falar, essa é a pior sensação de um homem, o pior sentimento de alguém, mas a boa notícia do Evangelho de Cristo é que existe perdão para você também. E nada é mais glorioso do que chegar diante do Senhor e dizer: Pai, eu sei, eu estou quebrando a lei, eu não estou praticando os seus princípios, mas eu quero me corrigir, eu quero me arrepender, eu quero pedir perdão, eu quero que o Senhor me perdoe, e que a tua graça me cubra em nome de Jesus. E você sair de um culto se sentindo leve, livre, curado e abençoado. Eu quero lhe dizer para você que talvez está vivendo esse dilema: há perdão para a sua vida nessa noite aqui. A graça de Deus para a sua vida nessa noite aqui, aleluia.
A misericórdia de Deus disponível para todos nós aqui. Moisés trouxe a lei, e pela lei existia um detalhe. A lei traz o critério do mérito. Porque você só recebe se merece na lei. Na lei, se você faz, então você merece. Se você não faz, você não merece. Se você não faz e não pratica, você morre na lei. Mas na graça, meu irmão, se você crê, você vive. É suficiente. Aleluia. E alguns querem viver com Deus baseando-se ainda no mérito. Estão tentando conquistar o amor de Deus por esforço. Atividades, religião e muitas outras coisas. Você se empenha em fazer com o intuito de receber a aprovação de Deus. Talvez estou pregando para alguém aqui que está o tempo todo lutando contra a sua própria carne, se esforçando até o último, esmurrando-se a si mesmo, na tentativa de receber a aceitação de Deus, a misericórdia de Deus, do tipo, Senhor, agora eu mereço, se eu morrer, agora eu mereço o céu. Ei, escute, se você é alguém que está vaziando sua vida com Deus dessa maneira, está errado, querido. Você está crendo de uma maneira errada e praticando a sua vida cristã de uma forma errada. Porque se entendemos de forma equivocada, iremos crer de maneira errada e iremos praticar também coisas de uma maneira diferente do que o Evangelho ensina. Agora olhe para mim, preste muita atenção. Quando a Bíblia fala de graça, a Bíblia fala do favor de Deus sobre a nossa vida. Jesus morreu na cruz por mim e por você, quando nenhum aqui de nós nessa noite era considerado bom. Quando Cristo morreu na cruz por nós, na cruz, ali, derramou seu sangue, diz a Bíblia, Romanos 5,8, sendo nós ainda pecadores. Se Ele te amou sendo pecador, diz a Bíblia em Romanos 5,9, muito mais agora, sendo reconciliado com Ele, eu e você seremos salvos da ira de Deus. Então não fique debaixo de culpa, e nem viva debaixo de condenação, pensando, eu errei, eu pequei, eu já fui um crente no passado, hoje eu estou desviado, eu já agradei a Deus antes, hoje eu estou desobedecendo, desonrando. Escute, você pode estar fora do caminho, mas há uma segunda chance para mim e para a tua vida. Há uma nova possibilidade de se levantar, de se erguer e de receber misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Quem está entendendo, diga aleluia. A lei, irmão, Paulo diz que ela veio para revelar o pecado do homem. Ela não veio cobrir o pecado do homem. Ela veio para expor o pecado, para revelar o pecado, para nos fazer perceber que nós somos muito pecadores. Quando você olha para a cruz, há duas coisas que você tem que olhar na cruz. Primeiro, como é terrível o nosso pecado. Porque foi por causa do nosso pecado que o Filho de Deus teve que ser esmagado no madeiro. Então não brinque com o pecado. Não abuse do pecado. Não tenha prazer no pecado. Não ame o pecado. Tenha aversão ao pecado. Porque é isso que a graça nos capacita, vencê-lo todos os dias. Quem crê nisso, diga aleluia. Agora, quando você olha para a cruz, você vê a primeira coisa, quão terrível é o teu pecado e o meu pecado. Mas a segunda coisa, quão grande é o amor de Deus pela nossa vida. Eu quero lhe dizer hoje, essa grande verdade no seu coração, você é muito amado de Deus. A ponto de Deus enviar o seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz, irmão, por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos lá, pensa comigo. Não foi pouca coisa não. Ele manifestou o grande amor dele pela tua vida.
Então, por favor, não fica se sentindo o menor, não fica se sentindo o pior, não fique se sentindo rejeitado, não fique mais se sentindo esquecido, não fique mais pensando, ninguém olha para mim, ninguém pensa em mim, ninguém tem amor por mim. Se você quer se sentir amado, olhe para Jesus, olhe para a cruz, aleluia. E o Evangelho não fala de outro a não ser Cristo. Há muitos homens tremendos na Bíblia, mas Jesus é o maior deles, é o centro de todos eles, e é o que mais precisa ser falado na igreja nesses dias, porque Ele é o primogênito, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo em todos, Ele é a esperança da glória de Deus. Quem tem Jesus tem tudo. João disse: quem não tem a vida eterna. Quem não tem a Cristo está perdido. Mas se você hoje quer recebê-lo na sua vida, abre o teu coração para Jesus, porque você vai receber o direito de entrar na família de Deus nessa noite. Vai receber um novo nome e vai receber uma nova herança, porque tudo que Cristo veio compartilhar conosco é tudo que Ele tinha e possuía, Ele veio trazer a todos nós que cremos nele. Diga glória a Deus. Obrigado, meu irmão. A Bíblia diz: todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. E o 17 diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. Eu e você queremos a plenitude de Deus, sim ou não? Quem quer a plenitude de Deus aqui? Você não vai receber a plenitude de Deus vivendo debaixo da lei. Eu e você só podemos experimentar a plenitude de Deus se compreender, aceitar e experimentar a graça de Deus. Porque a graça, ela nos constrange, ela nos tira o foco. A graça, ela coloca Jesus no centro. Enquanto a lei põe você no trono, a graça põe Jesus no trono. Porque na lei você diz: Senhor, eu mereço, afinal eu oro, eu dizimo, eu jejuo, eu venho aos cultos. Mas a graça você pode colocar: Senhor, às vezes eu não faço nada disso, mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, derrama perdão e graça sobre a sua vida. E convenhamos, irmãos, todos nós já tropeçamos em algum ponto da lei. Todos nós ou roubamos, ou mentimos, ou adulteramos, ou cobiçamos, ou demos falso testemunho, ou desonramos pai e mãe, ou não guardamos algum ponto da lei de Deus. Sim ou não, irmãos? Verdade. Já quebramos a lei, já desobedecemos o princípio. Pela lei, deveríamos todos nós aqui estarmos mortos, fulminados. Mas aprove a Deus enviar o seu Filho Jesus para colocar o meu e o teu castigo, e colocar em Cristo a minha e a tua morte, e fazer Jesus receber a punição que era minha e tua, para que Ele derramasse aquele sangue puro e inocente, para nos livrar da morte, nos poupar da cruz, remover de sobre nós a condenação do inferno e nos trazer a alegria, a grande alegria de vida eterna por meio de Jesus. Quem está aqui entendendo essa palavra, abra no capítulo 8 comigo, do Evangelho de João. A Bíblia diz: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Olhe para mim, veja que a lei
não tinha misericórdia de ninguém. Pega uma mulher em flagrante imoralidade e adultério, traz para o meio da praça pública e a expõe diante de todos. Pense você que humilhação foi para aquela mulher ser jogada em meio aos leões, para ser fulminada, apedrejada, morta diante dos santões. E a Bíblia diz que eles fizeram isso, irmãos, os escribas e fariseus fizeram ela chegar no meio do povo e ficar de pé, e disseram a Cristo: Jesus, esta mulher foi pega em flagrante adultério, e na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Agora me diga, o que tu dizes? Pensa nisso. Você imaginou se você ainda vivesse a dispensação da lei e alguém te pegasse cometendo algum pecado, e se fosse flagrante te colocasse também na mesma situação vergonhosa dessa mulher e te expusesse, roubasse de você a dignidade, humilhando você, e colocasse você ali, no meio de todos, com muitas pedras nas mãos, dissesse: ele pecou, ela pecou, merece morrer, e segundo a lei, precisa ser apedrejado. Pensa nisso, reflita. A lei é cruel. A lei, ela condena. A lei, ela oprime. A lei coloca o homem culpado diante de todos. Diz lá Romanos capítulo 3, verso 19. Paulo diz: a lei veio para que todo mundo seja culpável diante de Deus e todo mundo silencie, igual estou vendo vocês agora. Porque ao analisar a consciência e a alma, você pode pensar: meu Deus, o que seria de mim se fosse pela lei que eu merecesse alguma coisa? Não merecíamos nada, estaríamos todos perdidos. Quem está entendendo, irmãos? Charles Spurgeon diz que não é possível apresentar o evangelho da graça sem antes te fazer entender a seriedade e a gravidade da lei. Porque do contrário, é como dar um remédio para alguém que pensa que não está doente, não fará efeito, ou pagar a dívida de alguém que nem sabe que está seprocado. Por isso é importante expor o evangelho na sua plenitude, lembrando você a situação que estamos. Sem Cristo, Efésios capítulo 2, verso 1 diz: estamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem chance alguma de se chegar a Deus. Mas Jesus traz algo precioso aqui. Verso 6, quem está comigo e que está vivo aí? Glória a Deus. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiram na pergunta, Jesus se levantou, irmão. E olha que coisa preciosa. A graça agora fala. Ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Você não encontra misericórdia na lei, mas você encontra essa possibilidade na graça de Deus. E aí diz a Bíblia: tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, indo embora, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. O desejo daqueles escribas e fariseus era eliminar mais uma no meio deles. E eles foram embora descontentes, porque para eles a lei deveria ter sido cumprida, aquela mulher deveria ter sido apedrejada,
E eles já tinham até pedra nas mãos. Mas olha para mim, por favor. Eu te pergunto, quem era o único ali que poderia apedrejar aquela mulher? Quem? Jesus. E por quê? Porque era o único sem pecado. E Jesus pergunta: aquele que não tem pecado, vamos, vocês estão liberados, pode matá-la, pode apedrejá-la. Eu digo de novo: se vocês não têm pecados, atirem a primeira pedra. E eles ainda foram honestos consigo, baixaram a cabeça, se avaliaram e pensaram: eu sei do meu pecado. Soltando a pedra, foram se retirando, um a um. Só sobrou Jesus e aquela mulher, que a Bíblia não cita o nome, mas nem ela acreditava que sairia viva dali. Sim ou não, irmãos? Chorando, pensando: acabou, fim, game over. A Bíblia diz o seguinte: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Olha a graça falando. Nem eu tampouco te condeno. Mas eu menti, pastor. A graça não vai lhe condenar, desde que você se arrependa nessa noite. Mas eu roubei, pastor. A graça não vai lhe condenar, desde que você se arrependa nessa noite. Mas eu já adulterei, apóstolo. A graça não vai lhe condenar, desde que você se arrependa nessa noite. Porque a graça não diz: não te condeno, vai, continue a pecar, não tem problema. É isso que diz a Bíblia, irmãos? Não, então não confunda. Porque a graça não te libera, a graça te capacita a vencer o pecado que antes a lei não te permitia vencer. Quem está entendendo, diga aleluia. Então ele diz: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Fala para o teu irmão: a graça está aqui para cobrir o seu pecado. Quem entendeu isso, diga alguma coisa ao Senhor aí. Ô irmão, só isso é motivo para a gente passar a noite inteira aqui cultuando a Deus e adorando ao Senhor, chorando, quebrantado e dizendo: eu sei o que eu merecia aquela pedra, eu merecia, sabe, eu merecia ser exposto, eu merecia ser envergonhado, eu merecia ser condenado, eu merecia, o meu pecado é grande demais, eu merecia morrer. Mas quando você olha para Jesus, você vê o grandioso amor de Deus dizendo a você: onde abundou o seu pecado, superabundou a minha graça. Se você já se desviou do caminho, há a chance de voltar para casa. Se você já caiu e tropeçou no meio do caminho, está se sentindo oprimido, porque às vezes você pensa: puxa, eu tento, mas eu não consigo, eu procuro, eu não tenho força, um dia eu já fui mais fervoroso, hoje eu não consigo mais orar, nem ler a Bíblia. Ah, Senhor, onde está aquele antes de mim, aquela pessoa do passado, que já foi mais cheio de Deus? Ei, não vai ser pela lei que você vai ser renovado, mas pela graça de Deus hoje você pode voltar a ser fervoroso. Pela graça de Deus hoje você poderá ser reerguido, levantado, renovado e mais te digo, restituído na sua chamada, no seu ministério e na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Fala para quem está do teu lado: você é tão amado de Deus, que Cristo está aqui nessa noite para dizer a graça disponível para você. Talvez você fale: o que a graça tem para mim? Ô irmão, a graça tem tudo para você. É por meio dela que nós somos amados, quem crê nisso? É por meio dela que nós somos perdoados, resgatados, aceitos, justificados, restituídos, reconciliados, transformados, incluídos na família de Deus, tornados-se filhos e herdeiros do Pai. É por meio da graça. A graça faz tudo isso, amém, irmãos? Um dia um menino roubou
um chocolate no mercado. O irmão mais velho falou: você roubou esse chocolate, vou contar para o papai. Chegou em casa, o que ele fez? Contou para o papai. Dentro dele estava cheio de lei. Pai, castiga o meu irmão, ele fez uma coisa errada, ele roubou o chocolate do mercado. E o pai corrigiu o mais novo, pegou ele, pôs no canto do pensamento e falou: tu vai ficar aqui até eu terminar o que eu estou fazendo. Deixou ele ali 1 hora, 2 horas, 3 horas. E o menininho já estava medroso, pensando: eu vou ser punido, eu vou ser castigado, vou levar no lombo, vou apanhar, vou ficar com marca, que será de mim? E o pai, nesse intervalo, enquanto trabalhava, via o irmão mais velho rindo, debochando do mais novo. Já viu isso em casa? Vai apanhar do pai. É hoje. Quem mandou? Quem mandou? O pai percebeu, não tinha misericórdia no irmão mais velho. Então o pai chega, traz o irmão mais velho e fala: filho, diante do mais novo. E o mais velho testemunha: você fez errado, não fez? Fiz, pai. Fiz, pai. Ele fala: você não precisa roubar, porque você tem um pai que te ama e um pai que tem condições de te dar o que você quer. Trouxe para ele da sacola uma caixa de bombom e disse: está aqui. Levante-se, sai do seu lugar, você já aprendeu a lição. Coma o chocolate e divida com seu irmão mais velho. Essa história você pensou: o mais novo vai ser castigado. Não pensou, irmão? Pensou. Mas o pai deu uma lição de graça, porque diante daquele filho, ele aproveitou para tirar do coração do mais velho a dureza, a maldade, o julgamento temerário, e ensinar o mais velho que quando se erra, é corrigido, porque Deus diz na sua palavra, Hebreus 12, o pai ama tanto que corrige os seus filhos. Mesmo na graça podemos ser corrigidos. Mesmo na graça, o Senhor quer nos ensinar a não cometer mais pecados. Mas Ele não está na graça a fim de te punir, te matar, te açoitar, te esmagar, porque tudo isso Ele já fez na pessoa de Jesus Cristo. Tudo o que Ele quer é que você se levante do lugar. E se você precisa de um bombom, peça ao Pai, mas não roube. No meu casamento, a minha esposa, ela já não está mais querendo namorar comigo. Eu vou adulterar, Senhor. Eu vou fazer alguma coisa errada, Senhor. Ei, papai está dizendo: filho, você não precisa fazer isso. Fala comigo, que eu vou lá no ouvido dela e vou convencê-la de te procurar. Quem entendeu, irmãos? Você não precisa cair para o extremo e querer praticar pecados e querer fazer coisas erradas, justificando-se no erro ou na falta do outro, quando você tem um Pai Celestial que ouve a tua oração, que nos atende e pode entregar muito além daquilo que merecemos. Quem entendeu, irmãos, diga aleluia. Tito capítulo 2, abra comigo a sua Bíblia. Só uma mensagem de graça no seu coração. No capítulo 2, verso 11, veja o que diz. O título é: o glorioso benefício da graça salvadora de Cristo. Paulo diz a Tito: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Te pergunto, a graça de Deus se manifestou para te condenar ou para te salvar, irmão? Salvar. Porém, olha o que diz o 12: ela também se manifestou para educar-nos, para que, renegando a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de uma maneira sensata, justa e piedosamente, aguardando, irmãos, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui: quem aqui está aguardando a manifestação de Jesus?
ansiosamente deseja a volta do Cristo, diga alguma coisa, diga aleluia. Ah, Maranata, vem Senhor Jesus. Que Ele te encontre descansado na graça dEle, educado para que você esteja assim, renunciando às paixões do mundo e do pecado. E diz o verso 14: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diga aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, irmão, a graça é um amor que ultrapassa todos os limites da nossa compreensão. O teu esforço religioso pode produzir até obsessão, apego e amor a uma religião, mas isso nós chamamos na Bíblia de legalismo. E há muitos legalistas ainda dentro das igrejas, que precisam experimentar um pouco mais da graça e da misericórdia de Deus. Abra comigo o Evangelho de Lucas. Quando você encontrar, diga amém. Capítulo 18, verso 9. Aqui conta uma parábola do fariseu e do publicano. E Jesus conta dizendo, propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Quem está acompanhando aí? Olha o que diz a Bíblia: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro, igreja, publicano. O fariseu em pé orava de si para si mesmo desta forma. Dá uma olhada. Ó Deus, graças te dou, soberano Pai, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu te pergunto, está certo jejuar, irmãos? Tá, não tem nenhum mal nisso. Está certo entregar o dízimo, irmãos? Sim, nenhum mal nisso, irmãos. Está certo orar de pé? Sim ou não? Sim, nenhum mal nisso. Agora preste atenção, o 13. O publicano, porém, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, seja propício de mim, me dê o seu favor, pecador, porque eu sou pecador. Jesus disse, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Ei, eu acho tão precioso o que Jesus nos ensina nos evangelhos, porque Ele detona com a nossa própria justiça, Ele arregaça com o nosso legalismo, Ele destrói o orgulho humano. Por isso que Paulo diz, a graça nos constrange, o amor de Cristo nos constrange, porque diante de Cristo, perante a justiça de Deus, o que você faz, preste atenção, não aumenta o amor de Deus pela sua vida. Se você orar mais que o teu irmão, não significa que Deus vai amar mais você do que ama aquele que não ora. E por mais do que aí no seu senso de justiça, você pode pensar, mas eu então mereço alguma coisa a mais, porque eu faço mais que ele na igreja. Preste atenção, no seu metro, na sua régua, isso é na sua justiça, mas aos olhos de Deus, mesmo aquele que não faz nada disso, continua sendo muito amado pelo Senhor. Eu te pergunto, é verdade ou não, irmãos? Verdade. Então não confie em você. Não chegue diante de Deus para pedir uma bênção e dizer, Senhor,
Lembra que eu tenho sido fiel, eu tenho orado, eu tenho jejuado, porque você está colocando diante de Deus os seus méritos. Você está dizendo: Senhor, salva a minha casa, porque preste atenção, quanto tempo eu te sigo? Quanto tempo eu te sirvo, Senhor? Quanto tempo? Eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou quase que um querubim, Jesus. Com Deus, nada é por mérito. Preste atenção, o relacionamento plausível na nova aliança em Cristo Jesus é todo baseado na graça de Deus. Você só se arrepende porque Ele coloca no seu coração arrependimento. Você só tem fé porque Ele deposita no seu coração fé. Você só será salvo porque Ele levará você ao céu. Por si só, você não vai produzir uma escada, e nem por si só você vai chegar até lá, irmão. Você só vai chegar lá porque Ele resolveu resgatar você por conta, e Ele, antes de você pensar em escolhê-lo, te escolheu primeiro. Antes de você pensar em amá-lo, Ele te amou primeiro. Antes de você pensar em se arrepender, Ele já trouxe, graça para gerar arrependimento aí dentro de você. Então, irmão, eu quero lhe dizer, tudo é por Ele. É por Ele, por meio dEle, para Ele. Paulo diz, são todas as coisas. Você só está vivo por causa dEle. Você tem ar aí dentro de você por causa dEle. Você está na igreja hoje por causa dEle. Ele que te trouxe, Ele que te poupou da morte, Ele que te conduziu à vida, Ele que restaurou em você e colocou dentro do seu íntimo desejo de vir ao culto a adorá-lo. Talvez você pense, eu estou indo por obrigação. Não, irmão. Alguém, você pode ter pensado, é que me trouxe. Também não, irmão. Foi o Espírito de Deus que te conduziu aqui nessa noite, porque Ele queria falar essa palavra ao seu coração. Ainda que até você tenha desistido de si próprio, Ele, contudo, não desistiu de você jamais. Ele está te procurando, desesperadamente te perseguindo, porque o amor dele é furioso por nós. E ainda que você corra, fuja, ainda que você desça ao mais fundo de um porão, como fez Jonas, ainda ali ele vai te visitar. E ainda que você se lance no meio do mar, ainda ali ele vai levantar e usar até uma baleia para te jogar de volta à praia e te dizer: de mim você não foge. Você pode correr, você pode resistir, você pode tentar de todos os meios. Eu vou te perseguir. Tommy Tenney escreve um livro chamado Caçadores de Deus. Eu tenho descoberto, não somos nós os caçadores de Deus. Deus tem sido nosso caçador, irmãos. Enquanto a lei condena o melhor homem, a graça é capaz de salvar o pior dos homens. Deixa a tua justiça de lado. A religião está baseada na nossa própria justiça, nas nossas atividades, nos nossos méritos. Mas o reino de Deus não é assim. Ele é todo baseado na justiça de Cristo efetuada na cruz do Calvário. Temos hábito de cantar: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu gosto, acho bonito, mas eu quero lhe dizer a verdade: o melhor de Deus já veio. Tudo foi feito, tudo está consumado. O melhor que você poderia receber de Deus foi a cruz, e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Está vivo e hoje está sentado à destra de Deus. Eu quero concluir com vocês apenas lendo um texto, Efésios capítulo 2. Abra por favor a sua Bíblia e perceba quão grande graça temos recebido da parte do Senhor. Efésios capítulo de número 2. Quando você encontrar, diga alguma coisa aí. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso é uma palavra para nos alinhar, para nos trazer
ajuste, porque temos uma tendência terrena, maligna, de colocar nossa justiça na nossa espiritualidade, de olhar os outros com um olhar superior, de pensar que quem não faz, quem vem, quem oscila, é menos amado. Mas na régua de Deus, todo mundo foi colocado debaixo do pecado, para todo mundo igualmente receber da sua misericórdia e graça. Paulo diz: Deus encerrou todos no pecado, para com todos igualmente usar de misericórdia. Aleluia. Efésios 2, ele diz: Ele vos deu vida. Quem crê nisso? Eu vou repetir, porque é uma coisa que Ele vai fazer, é algo que Ele já fez. Você crê nisso? Olha que coisa linda. Ele já te deu vida. Não vou repetir. Ele, Jesus, já te deu vida. Diga: eu tenho a vida de Deus. Estando nós bonzinhos, quando nós ainda éramos santos, justos e fiéis. É isso que diz a Bíblia, irmãos? Não. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos no passado, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas você já não é mais parte dessa família, amém, irmãos? Você agora faz parte dos filhos da obediência, dos filhos de Deus, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Paulo está se referindo ao nosso passado, segundo as inclinações da nossa carne. Irmãos, isso é passado, e se não é, passe a ser na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Quando fazíamos ainda a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, diga comigo, diga: eu era, por natureza, filho da ira, como também os demais. Agora o 4, irmãos. Mas Deus, é aqui que Ele entra em cena, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Diga: eu sou amado de Deus. Do mesmo modo que você aprendeu com o Benihim a acordar, dizer: bom dia, Espírito Santo. Que tal todo dia acordar pela manhã e dizer essa verdade: eu também sou amado de Deus. Você vai dizendo à sua alma, para que a sua alma não caia na crise da solidão, da rejeição, da desistência. Diga à sua própria alma, para que ela entenda e saiba quanto Deus ama você. E tem mais, verso 5 diz: estando nós, de que maneira, irmãos? Vamos lá, lê comigo aí, verso 5. Estando nós, de que jeito? Na igreja? Na igreja? Não, mortos em nossos delitos, Ele nos deu o quê? Vida, juntamente com Cristo. E pela graça somos? Verso 6, juntamente com Ele. Ele quem, irmãos? Diga mais alto. Nos ressuscitou. Quem aqui ressuscitou? Você já não está mais morto, você vive, e vive agora para Deus. Faz alguma coisa aí, irmão. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Leia a igreja, vocês, verso 8, vai. Levanta a sua mão aí, diga: obrigado, Jesus. É dom de Deus. É dom de Deus. É um presente de Deus para a sua vida, mesmo sem você merecer. Porque talvez ainda hoje você cometeu um pecado grave diante de Deus. Mas eu quero lhe dizer que Deus ainda hoje quer perdoar você, salvar tua alma, te reerguer, te colocar no prumo,
e te colocar para herdar todas as promessas de Deus. Não de obras, irmãos. Salvação não é por obras, para que ninguém aqui se orgulhe, se glorie, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olhe para mim. Não vai ser as boas obras que vai te salvar, mas uma vez salvo, não vai ter como você deixar de praticar boas obras, porque as boas obras são a evidência de que Cristo Jesus vive dentro de você. Quem está aqui entendendo, diga aleluia. Fecha os teus olhos e perceba uma verdade: você não merece. O que você é, o que você tem, o que você sabe, reconheça. Não foi você que conquistou, não é a tua justiça, não é o teu merecimento, não é o teu esforço. Ô irmão, por favor, tire o foco de você, tire os olhos de você e olhe para Jesus. Tem tudo a ver com Ele, tudo a ver com Ele. Razão pelo qual você ainda vive, razão ainda pelo qual Ele quer salvar a tua vida, a tua alma, razão pelo qual Ele ainda quer usar você, é porque Ele ama a tua alma, é porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não quer que nem você e nem a sua família pereça, mas que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para de colocar diante de Deus as suas obras, na tentativa de barganhar uma bênção dEle, e dizer: Senhor, porque eu sou fiel, me dê alguma coisa, porque eu oro, me faça alguma coisa, porque eu jejuo, me dê alguma coisa. Aprenda, o amor e o favor de Deus é incondicional. Ele não te abençoa porque você é bom, mas porque Ele é bom. Não é porque você tem sido fiel. Louvado seja Deus, porque você é fiel. E quem é fiel aqui, é fiel por gratidão, é fiel por generosidade, é fiel porque reconhece já que nada é teu, tudo pertence a Ele, tudo provém dEle. A tua fidelidade é só uma evidência de que você já tem desfrutado da graça de Deus na sua vida. Hoje Jesus está nesse lugar, querendo tocar na sua vida, porque talvez você está debaixo de culpa, se sentindo ainda cheio de condenação, dizendo: eu não mereço participar da ceia, eu não mereço, se Jesus voltar agora, eu não serei salvo. O ladrão estava na cruz, e do outro lado tinha um outro ladrão, e havia um que zombava de Jesus, e havia outro que reconhecia Jesus. Havia um que resistia a Cristo, mas do outro lado estava se entregando e se rendendo a Cristo. Enquanto um dizia: salva-te a ti mesmo, Senhor, mostra que és o Cristo, o outro dizia: tu de nenhum modo temes a Deus. Nós estamos aqui nessa cruz porque nossos pecados merecem, mas Ele nenhum mal fez. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus olha para ele e percebe nele arrependimento, reconhecimento, um coração quebrantado, e diz algo: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Eu quero lhe dizer uma verdade. Talvez você está aqui e você seja esse ladrão que olha para você e reconhece: eu sou pecador, se depender de mim eu mereço o inferno. Mas quando eu olho para Jesus eu percebo: toda a justiça foi feita. Na nova aliança, justiça não é mais algo que Deus exige de você. Na nova aliança, justiça é algo que Deus oferece a você. Ele diz: receba aquilo que Cristo já fez por você. Por isso que salvação não é mais por mérito e nem por obras, é por fé. Você só precisa crer, se apropriar, tomar posse e dizer: não baseado em mim, mas baseado em Cristo,
eu quero experimentar essa salvação. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez, eu quero ser salvo. Nessa noite tem alguém aqui entre nós que reconhece: sim, pastor, eu sou tremendo pecador, eu falho com Deus, eu não sou fiel todo mês, eu tenho estado em falta, eu tenho errado, eu ainda vejo pornografia, eu ainda pratico adultério, eu ainda minto, eu ainda roubo, eu até adoro, eu até cultuo, eu até dou primícia, dízimo e oferta, mas Deus ainda não é primazia na minha vida. Eu não dou a Ele todo o meu tempo, eu ainda resmungo, eu ainda murmuro, eu ainda reclamo, eu ainda minto, minha boca ainda xinga, eu ainda falo palavrão, eu ainda sou boca suja, eu ainda sou bocudo, ainda há uma rebeldia dentro de mim. Será que tem graça, misericórdia? Se você reconhece tudo isso na sua vida, você é como aquele fariseu publicano que diz: Senhor, eu sou pecador, dá-me do teu favor, me alcança com a tua graça. Se você é esse de coração quebrantado, capaz de reconhecer o seu pecado, hoje é a noite de você sair daqui justificado, do modo como Jesus disse: esse saiu daqui perdoado, justificado, houve salvação nessa vida. Mas você pode também fechar o coração e dizer: eu oro, eu jejuo, eu sou crente, eu já sei dessa palavra, eu conheço muita coisa do Evangelho, mas a tua vida continua fria, nessa religiosidade apática e infrutífera, e tudo continua do mesmo modo, do mesmo jeito. A opção é sua. Eu estou aqui te fazendo um apelo e te dando a você uma alternativa, uma escolha. Cristo está aqui nesse lugar te chamando e dizendo: filho, dá-me o teu coração. Eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para te lançar pedra, eu estou aqui para te afastar de toda acusação. Eu estou aqui para te trazer perdão e uma nova chance de você recomeçar sua vida em Deus. A igreja ora e interceda. E se tem alguém nessa noite que gostaria de vir aqui, receber uma oração e dizer: essa é a minha vida, eu preciso, vem já, venha. Louvado seja Deus. Há perdão para a sua vida, filho. Há misericórdia para a sua alma. Amém? Há graça de Deus sobre ti. Creia nisso. Não tema, não tenha medo. Eu me sinto sujo, eu me sinto suja, mas é o sangue de Cristo que te purifica, e não o seu esforço religioso. Então se renda. Talvez você olhe para você e diga: não há nada em mim de bom. Mas olhe para Jesus, há tudo de bom nele, a ponto dele ter dado a vida dele por sua vida, por sua alma. Vem chorar diante de Deus, vem se humilhar e dizer: Senhor, perdoa o meu pecado, eu quero voltar, eu quero retornar. Eu sei que há perdão disponível para mim. Meu pecado é grande, mas a tua graça ainda é mais abundante. Ei, se tiver alguns obreiros que podem me ajudar, vem orar com eles, por eles. Talvez seja da sua célula, alguém que você ora, intercede. É o momento de curá-los, de restaurá-los, de fortalecê-los. Vem, irmão. Se é um teu conhecido, você é amigo, coloque a mão sobre o ombro dele, vem orar. Se você é um pastor, obreiro autorizado, pode impor as mãos sobre ele. Oh, há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Espírito Santo, vem sobre, Senhor, tua filha. Toca nela aqui agora, porque o Senhor ama ela. Ainda que o inimigo coloque no seu coração desistência, fracasso, culpa, condenação, Jesus diz para ti: filha, eu tenho perdão, receba no meu perdão. Receba no meu perdão.
Receba do meu perdão. Receba misericórdia. Não se condene, não se acuse. Olhe para Jesus. Ele não quis te lançar pedra. Ele não quis te expor. Ele veio para cobrir o seu pecado. Ele veio para dizer: eu te amo. Mesmo nas suas fraquezas, eu te amo, diz o Senhor. Receba graça, graça sobre graça. Receba graça sobre graça na sua vida. Jesus, ei, receba a graça, receba a graça. Receba a graça, receba a graça a sua vida. Transformar a tua alma em nome de Jesus. Seja livre, livre, livre em nome de Jesus. Seja livre. As cadeias sejam quebradas, grilhões sejam quebrados, fortalezas sejam quebradas, toda culpa e condenação seja retirada e removida da sua vida. Receba misericórdia, perdão e recomece. Alinhe a sua vida com Deus. Estorebe calabarras. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se diz a palavra, é Deus quem te justifica. Você não precisa tentar se justificar diante de Deus. Cristo fez isso por você. Você não precisa tentar ser aceito por Deus com a sua boa conduta. Cristo fez isso por você. Creia nele, confia nele, coloque a sua fé e confiança nele. Yeshua, levante suas mãos a ele. Choramanaralabahas. Graça sobre a sua vida em nome de Jesus.
bocolobahas. Rabacalamassu. Cobianarabahas. Suque calabahas. Receba, receba, receba a graça. Meu amado, meu amado, meu amado. Levante as duas mãos ao Senhor, mesmo você que está aqui na frente, diga isso. Meu amado receba, receba do amor de Deus sobre ti. Escute o que eu vou falar. Olha para mim, você que está aqui. A Bíblia diz: se Deus não poupou o seu próprio Filho Jesus Cristo na cruz, porventura não nos dará graciosamente todas as outras coisas? A Bíblia ainda diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem nos justifica. Por isso ele diz: nem morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principado, nem potestades, nem espada, nem fome, nem peste, nem nudez, nem nada neste mundo poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não queira você se justificar. Jesus já fez isso por você na cruz. Confie plenamente no sacrifício dele pela tua vida, pela tua alma, e você viverá a plenitude de Deus e receberá graça sobre graça. Amém, irmão? Deus ama você. Fecha os teus olhos, faz assim com as mãos. Pai, nessa noite, toca esse amado irmão. A Bíblia diz que o Senhor não levou em conta, a ponto de não imputar aos homens os seus pecados e nem as suas transgressões. Isaías 43, o Senhor diz: por amor de ti e de mim e dos teus pecados, eu não me lembro, da tua iniquidade eu também não me lembro mais. O Senhor te perdoa nessa noite. Volte a buscar a Deus, volte a orar, volte a ser generoso, fiel, temer ao Senhor, volte a cultuar, volte a obedecer, recomece a sua chamada, seu caminho, a sua vida com Cristo Jesus. Volte para a célula, volte para casa, volte para o caminho, volte para a verdade, volte para a vida, mas não olhe para trás. Todo o teu passado e teu pecado foi apagado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Olhe para Jesus, aquele que está com a mão estendida sobre a sua vida e que te fez mais do que vencedor sobre toda a obra do acusador. Que o Espírito de Deus te guarde, te abençoe e te faça um crente cheio da plenitude e da graça de Deus, em nome de Jesus. Se você recebe, diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo, em nome de Jesus. Os irmãos, saia do seu lugar, vem abraçá-los. Dê um abraço nesse irmão, dê um abraço nessa irmã. Deus vos abençoe. Shalom.